O sol queimava sobre os carvalhais de Manre, e Abraão, já avançado em idade, repousava à porta de sua tenda. Era o calor do meio-dia, quando os homens buscavam sombra e descanso, mas naquele instante comum, irrompeu o extraordinário. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé diante dele. Não eram meros viajantes, pois o peso da glória que os acompanhava tornava o ar denso. Havia algo neles que feria o silêncio com a presença do Eterno. Sem hesitar, o patriarca correu ao encontro deles. Prostrou-se em terra, em gesto de reverência, reconhecendo que aqueles visitantes traziam consigo o mistério do céu. Abraão implorou que não passassem adiante, mas que aceitassem repouso e alimento. Mandou preparar água para lavar-lhes os pés, pão fresco e carne escolhida, oferecendo o melhor de sua casa a esses hóspedes divinos. Ele não sabia ainda que estava diante de uma manifestação do próprio Senhor e de seus mensageiros, mas sua hospitalidade revelava a fé que reconhece Deus até mesmo no estrangeiro. Enquanto comiam sob a sombra da árvore, um dos homens, a voz principal, o Senhor disfarçado em forma humana, falou do que viria. Sara, tua esposa, terá um filho. A promessa, outrora declarada, agora era reafirmada diante da fragilidade humana. Sara, que escutava da entrada da tenda, deixou escapar um riso silencioso. Como poderia uma mulher envelhecida, cujo ventre estava morto, conceber e dar à luz? O riso de Sara, tão humano, expôs a luta entre a incredulidade e a esperança, entre a lógica da carne e o poder de Deus. Mas o Senhor respondeu com uma sentença que ecoa como trovão pela eternidade. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A pergunta não era apenas para Sara, mas para toda a humanidade. A promessa de um filho impossibilitado pela natureza era o sinal de que o Deus de Abraão não está limitado pelas leis da carne ou pela decadência do tempo. Ele é o Senhor da vida, que cria do nada e transforma a esterilidade em fecundidade. O tom da narrativa se torna sombrio e solene quando, após a refeição, os homens levantaram-se e olharam em direção a Sodoma. O Senhor disse a si mesmo que não ocultaria de Abraão o que estava para fazer. Ele, que fora chamado para ser pai de uma grande nação e exemplo de justiça, precisava compreender que a aliança incluía não apenas promessa, mas também juízo. O mesmo Deus que dá vida e esperança é o Deus que abate a soberba e extermina o pecado. Abraão caminhou com eles, e então ouviu a revelação aterradora. O clamor contra Sodoma e Gomorra era grande, e o pecado daquelas cidades subira até o céu. A corrupção não era apenas moral, mas espiritual. Não era apenas local, mas cósmica, como uma ferida aberta que contaminava a terra. O Senhor desceria para ver, não porque ignorava, mas para manifestar que seu juízo não é arbitrário. Ele visita, pesa e executa conforme a verdade. Nesse instante, a narrativa prepara o coração do leitor para a cena mais ousada da vida de Abraão: sua intercessão pelo justo em meio ao ímpio. Mas antes desse clímax, o capítulo já deixa claro um ponto central. O Deus que visita o justo para confirmar promessas é o mesmo que caminha em direção ao ímpio para consumar juízo. O mesmo Senhor que promete vida ao ventre morto anuncia destruição ao coração corrompido. Assim, Gênesis 18 se ergue como um divisor. De um lado, a promessa da vida impossível em Isaque. Do outro, o anúncio do juízo inevitável sobre Sodoma. Entre esses dois polos está Abraão, o intercessor, chamado a compreender que a fé não é apenas esperar promessas, mas também carregar o peso do juízo que recai sobre a humanidade. Os 3 visitantes se levantaram, e o olhar deles se voltou para o vale onde Sodoma se erguia. Abraão caminhava ao lado deles, acompanhando-os até certo ponto, mas o clima havia mudado. Já não era apenas a hospitalidade de um banquete à sombra do carvalho, nem o riso de Sara diante da promessa impossível. Agora o ambiente estava impregnado de um peso cósmico. A revelação de que a justiça divina estava prestes a descer sobre a terra.
O Senhor falou: Ocultarei de Abraão o que estou para fazer, pois ele será grande e poderoso, e nele serão benditas todas as nações da terra. O pacto com Abraão não o isolava do destino do mundo. Ao contrário, tornava-o testemunha e partícipe do modo como Deus julga a história. A amizade com Deus implicava ser incluído em seus segredos, não apenas as promessas de bênção, mas também a realidade dura do juízo. E o juízo foi declarado. Grande é o clamor contra Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei agora e verei se de fato tem praticado segundo esse clamor. A linguagem aqui é sombria. O Senhor, que tudo vê, anuncia que investigará, não por necessidade de informação, mas para mostrar que seu juízo é santo, justo e irrefutável. Nada seria executado sem o peso da verdade plena. É nesse ponto que Abraão, o homem que havia caído com o rosto em terra diante da promessa, agora se ergue como intercessor. Ele se aproxima e fala com ousadia rara. Destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás o lugar e não pouparás por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Essas palavras são um abalo na narrativa. Abraão, pó e cinza, ousa questionar o próprio Deus. Ele não desafia a autoridade do Altíssimo, mas apela ao seu caráter. O patriarca sabe que o Senhor é justo, e é exatamente por isso que se arrisca a suplicar. Esse é o coração da intercessão. Não negociar com Deus para diminuir sua santidade, mas clamar para que sua misericórdia brilhe sem obscurecer sua justiça. O Senhor responde: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. O coração de Deus é revelado. Ele não tem prazer na destruição. A presença do justo é suficiente para segurar o juízo. Mas Abraão não para. Ele avança, quase como alguém que caminha sobre gelo fino, consciente de sua pequenez, mas carregado de compaixão. Ele insiste: E se faltarem 5 para 50? O Senhor concede: Não destruirei se achar ali 45. Abraão continua: 40, 30, 20, até chegar a 10. O diálogo vai descendo como uma espiral, cada vez mais íntimo, cada vez mais ousado. Abraão não está apenas pedindo por Sodoma. Ele está revelando o coração de um intercessor que sente o peso do mundo sobre os ombros. Teologicamente, este é um dos momentos mais profundos da Escritura. Abraão age como um mediador, antecipando a figura do Cristo que viria. Ele se coloca entre o Deus justo e a cidade ímpia, clamando pela vida de outros. Mas sua intercessão é limitada. Ele não pode oferecer substituição, apenas súplica. No entanto, ele revela que a justiça divina não é fria ou mecânica. O Senhor está disposto a ouvir, a negociar, a revelar que mesmo um pequeno remanescente justo pode sustentar uma cidade inteira. A cena é sombria porque, ao mesmo tempo que vemos a misericórdia divina, pressentimos o desfecho. Sodoma não tinha sequer 10 justos. A corrupção havia corroído a cidade de forma irreversível. Mas a intercessão de Abraão não foi em vão. Ela se tornaria paradigma para toda oração, para toda súplica, para todo clamor em favor dos perdidos. Abraão, prostrado diante do Altíssimo, experimenta a tensão mais radical da fé. Saber que Deus é justo e ainda assim clamar para que Ele exerça misericórdia. Essa tensão atravessa toda a Escritura, até encontrar resolução na cruz, onde justiça e graça se encontram em plenitude. No fim, Abraão se cala, e o Senhor segue o seu caminho. O silêncio que fica é pesado. O patriarca havia ousado entrar no tribunal do Deus vivo, e ali descobriu que a oração do justo pode atrasar o juízo, mas não pode anulá-lo quando a corrupção já consumiu tudo. O juízo viria, mas naquele clamor ficou registrada a verdade eterna. O Deus da aliança escuta a voz de seus amigos e permite que o homem participe da história do seu agir.
Abraão permanecia de pé diante do Senhor, após aquela espiral de súplicas que o conduziu dos 50 justos até os 10. Ali, no silêncio que se seguiu ao último pedido, o patriarca experimentou o limite humano da intercessão. Ele havia ousado ir tão longe quanto sua consciência permitia. Não ousou descer abaixo de 10, talvez porque no íntimo sabia que menos que isso já não sustentaria uma cidade inteira. O coração dele tremia, mas sua voz cessou. O diálogo se encerrara. Esse silêncio é revelador. Ele mostra que a intercessão humana é real, poderosa, mas também finita. Abraão foi ouvido. Cada palavra foi registrada nos céus. Contudo, sua súplica não podia alterar a realidade espiritual de Sodoma, nem salvar aqueles que não se arrependiam. O que o patriarca fez foi algo maior que pedir. Ele entrou no coração da própria tensão divina entre justiça e misericórdia. Aqui se abre o clímax teológico. Abraão se ergue como figura do intercessor. Ele não intercede apenas por Ló, seu sobrinho. Intercede por toda uma cidade, por uma multidão corrompida, por vidas que não conhece. Ele carrega sobre si, ainda que em sombra, o peso do pecado coletivo. E ao fazer isso, Abraão prenuncia o mistério que só seria revelado plenamente séculos depois. O surgimento de um mediador absoluto, alguém que não apenas suplicaria diante de Deus, mas se colocaria no lugar dos culpados. Abraão diz: "Não faria justiça o juiz de toda a terra?" Essa frase ecoa como confissão de fé e como argumento de intercessão. Mas Cristo, o mediador que viria, levaria isso a outro nível. Ele não apenas lembraria que Deus é justo. Ele mesmo se faria justiça em nosso favor. Onde Abraão parou nos 10 justos, Cristo foi além. Ofereceu sua própria vida como o único justo capaz de salvar não apenas uma cidade, mas o mundo inteiro. Se Abraão pede que os muitos sejam poupados por causa dos poucos, Cristo realiza o inverso. Ele, o único justo, entrega-se em sacrifício para que os muitos culpados possam ser perdoados. Abraão abre o caminho da intercessão. Cristo o consuma com sangue. Abraão revela a face de Deus que ouve. Cristo revela a face de Deus que sofre e morre pelo pecador. Há, portanto, em Gênesis 18, um prenúncio direto da cruz. Quando o Senhor permanece para ouvir Abraão, ele está mostrando que a intercessão do homem é bem-vinda, mas que o peso da salvação requer algo maior, algo que apenas ele mesmo poderia cumprir. Abraão foi o amigo de Deus que ousou falar. Cristo é o Filho de Deus que ousou se entregar. O episódio de Sodoma e Gomorra, lido sob essa lente, adquire profundidade ainda mais sombria, porque vemos que, mesmo diante de tanta maldade, o coração de Deus ainda procura um remanescente. Ele está disposto a poupar por causa dos justos, mas quando não há justos, resta apenas o juízo. Essa é a lei eterna. Onde não há justiça, o fogo consome. Mas essa mesma lei aponta para a necessidade de um justo perfeito, que não apenas habite a cidade, mas que a redima. Assim, Abraão, ao parar nos 10, deixa aberta a expectativa que só Cristo preencheria. O Antigo Testamento termina sua intercessão em silêncio. O Novo Testamento abre sua intercessão em grito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No tribunal divino, Gênesis 18 ensina que Deus escuta, que Deus pesa cada clamor, que a voz de um só homem pode reter a mão da ira. Mas também ensina que a misericórdia não anula a justiça. O Senhor não é um juiz parcial, que esquece o pecado. Ele é santo, e sua santidade exige resposta. A intercessão é ouvida, mas o juízo não pode ser cancelado quando o pecado já se tornou total. Essa tensão entre juízo e misericórdia não se resolve em Abraão, mas se resolve em Cristo. Ele é o cordeiro que absorve o fogo, o único justo que sustenta a cidade dos homens diante da ira eterna. Ele é a ponte onde Abraão apenas construiu as primeiras pedras. O clímax de Gênesis 18 não é apenas a ousadia de um homem que fala com Deus, mas a revelação de que o próprio Deus permite esse diálogo
porque já prepara um caminho maior. O patriarca intercede, mas é o Senhor quem, em última instância, intercede pela humanidade em seu Filho. No fim, a narrativa deixa ao leitor uma reflexão sombria e inevitável. Se em Sodoma não se achavam 10 justos, e se no mundo atual a corrupção continua a crescer, quem sustentaria nossas cidades diante do trono eterno? A resposta é clara: somente Cristo. Só Ele é suficiente para segurar o peso da ira. Só Ele é capaz de transformar juízo em graça. E assim, a cena que começou com Abraão oferecendo pão e carne a 3 visitantes, termina com uma revelação cósmica. Deus escuta a voz de seus servos, mas é Ele mesmo quem prepara o intercessor supremo. Entre justiça e misericórdia, entre fogo e perdão, está a cruz, onde Abraão encontra seu cumprimento e onde toda intercessão humana encontra sua esperança.